Vamos entrar numa parte dessa aula, né, do nosso curso, né, de planejamento, fundo público e financiamento das políticas sociais, em que vamos abordar especificamente essa parte dos efeitos da Emenda Constitucional 95, né, sobre o financiamento das políticas sociais, né. Então eu vou partir da referência desse texto que está nesse livro, né, chamado Brasil, Estado Social contra a Barbárie, né, que é um texto bastante provocativo, né, que é organizado pelo Jorge Abraão, né, de Castro, e pelo Márcio Pockmann, né, são dois organizadores. E aí, né, vocês, bom, acho que eu não passei o livro inteiro, mas vocês conseguem baixar o livro inteiro para vocês. Eu, inclusive, não tenho nem cópia física, porque o livro ficou pronto esse ano, no meio da pandemia. E aí tem vários partes aí, né? Vem desde os temas gerais do Brasil, né? Tema das políticas sociais e segurança pública, né? E aí vocês podem analisar um pouco isso, né? Parte disso são pessoas que estavam em alguns ministérios, na equipe do IPEA, e alguns pesquisadores de universidade que foram convidados. Eu sou um daqueles que foram chamados, né, e me encomendaram um texto que não precisava ser necessariamente inédito, mas que discutisse conflito distributivo em torno do fundo público. Então eu chamei esse texto de fundo público e conflito distributivo em tempos de ajuste fiscal no Brasil. Bom, então eu começo anunciando aí a relevância desse debate, né, do fundo público, né, para compreender a disputa dos recursos numa economia, né, sobretudo nesse momento de crise do capital. O debate que a gente já conversou aqui sobre, nas aulas anteriores, sobre a categoria do fundo público, Estado social, né? E aí eu vou problematizar, né, ao longo do texto, esse conflito distributivo do fundo público, né, em tempo de ajuste fiscal permanente. Olha o ajuste fiscal permanente, novamente na discussão, né? Depois desse texto eu passei a adotar a ideia de austeridade mais explicitamente, né? Tem outro capítulo de livro que saiu em seguida desse, que trata da austeridade fiscal e financiamento da política de saúde, né? Que está no livro Campo Minado da Seguridade Social, organizado pela Universidade Federal, pela editora da Federal do Amazonas, né? E uma outra editora que agora me fugiu o nome. Então, esse capítulo vai problematizar isso, né? Essa disputa dos recursos, né? Do fundo público, especificamente dos recursos orçamentários, né? E esses tensionamentos que vamos ter após a Emenda Constitucional 95, né? Que vai limitar o crescimento, né, real das despesas sociais por 20 anos, né? Que vai priorizar, então, uma parcela, né, aí, considerável, né, do orçamento público para o pagamento, né, de juros e amortização da dívida, né? Sobretudo pagamento de juros, né, que é o que mais importa. Então, a primeira parte eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque a gente já trabalhou por demais, né? Então tem uma breve recuperação, né, da ideia da categoria fundo público, né? Eu venho destacando isso, e a gente já fez ao longo do curso, nas outras aulas a gente trabalhou com isso, né? Mas aqui, como era para um outro tipo de público, eu recuperei um pouco dessa que eu estou chamando aí de notas conceituais sobre fundo público, né? E aí recupera que a ideia da mobilização de recursos, né, do Estado para intervir na realidade econômica e social. Lembro que isso vai muito além do orçamento público, né, mas que essa é a parte mais visível, né? Lembro que o Estado pode emitir moeda, pode contrair empréstimo, pode cobrar royalties, né, relativo à extração de recursos naturais e minerais, né, pode ainda contar com lucros e dividendos das empresas públicas, ou seja, para a gente pensar a totalidade do fundo público, assim como resgato, né, a ideia do mix da mais-valia, né, ou seja, do trabalho excedente, trabalho necessário, para entender a categoria do fundo público conforme os ensinamentos da Ilane Bering, né.
E também recorda que a ideia de não confundir a categoria fundo público com chamados, que é chamado de fundos públicos, né? Que na realidade são fundos especiais, né? Que estão na lei geral de orçamento, né? Que é essa lei 4.320 de 17 de março de 1964, vejam só, né? Do governo João Goulart, né? E depois nos artigos 165 da Constituição Federal, né? Então, obviamente, né, que esses fundos compõem o fundo público, mas o fundo público não se limita a eles, né? Então, nessa correlação de forças, né, para a gente entender então, esse debate, é importante a gente compreender tanto a arrecadação de tributos, a disputa entre impostos diretos e indiretos, né? Ou seja, aqui o que é carga tributária, o que vem a ser carga tributária, né? Então, a carga tributária nada mais é do que a somatória da arrecadação dos tributos em razão do produto interno bruto, né? Então, o que você vai pegar? O somatório dos impostos, né? Aí tem os impostos diretos, indiretos, ou, se vocês quiserem, impostos progressivos, regressivos e proporcionais, mais as contribuições, né? Que aí são contribuições sociais e contribuições econômicas, né? Lembrando que contribuição social significa um recurso vinculado, tem uma espécie diferente do imposto, e mais as taxas, né? E aí que a gente vai ter então essa composição, né? Como ensina aí o Fabrício de Oliveira, né? Caso a correlação de força, né, seja desfavorável aos trabalhadores, né, vai predominar uma carga tributária de impostos indiretos, né? Ou seja, vai ter um sentido mais desfavorável aos trabalhadores, né? Porque os impostos indiretos os tributos indiretos são regressivos, né? Contribuem para piorar a distribuição de renda, né? Tem baixa ou nenhuma incidência sobre renda, lucros e patrimônio, né? Por outro lado, né, se tem uma luta política mais favorável aos trabalhadores, você pode buscar atenuar parte dessas desigualdades por meio de impostos diretos, né, que aí podem incidir sobre renda, sobre patrimônio. Mas no Brasil tem sempre as suas especificidades, né? Ou seja, nossos impostos diretos, como eu vou destacar aí no texto, têm os seus limites, né? São muito reduzidos, né? Tem um efeito limitado, né? Então, no Brasil, a população suporta, né, uma elevada tributação indireta, né? Mais de metade da arrecadação advém de tributos que incidem diretamente sobre o consumo, né? E no lado do gasto, uma parcela considerável acaba beneficiando, né, os rentistas, né, aqueles que vivem de juros da dívida pública, né? E esses também são privilegiados por uma menor tributação, né? E aí, no debate, eu recupero um pouco a origem, né, da questão do fundo público, da sua expansão no segundo pós-guerra, né, e a forma dessa reorientação, né, por meio dos fundos públicos, como destaca o Márcio Pockmann, né, com tributação sobre os mais ricos, né, e transferência de recursos dos fundos para os mais pobres, né? Ou seja, o Estado Social não tratou apenas de disponibilizar serviços sociais e garantir renda aos mais pobres, né? Mas tratou, né, principalmente de retirar das forças de mercado o monopólio da expansão econômica, né? E a gestão sobre a força de trabalho. O que ele está querendo dizer aqui, né? Ou seja, o Estado Social possibilitou, por meio das políticas sociais, por meio dos serviços sociais, a inserção das pessoas no mercado de consumo sem necessariamente estar no mercado de trabalho, né? Bom, mas no caso brasileiro, né, como destaca o Chico de Oliveira, não no livro Antivalor, em outro livro, ele vai destacar, né, que a intervenção estatal, né, que financiou a reprodução do capital não financiou ao mesmo tempo a reprodução do trabalho, né? Ou seja, porque no nosso caso temos como padrão uma ausência de direitos, né? O Brasil é um caso especial, como coloca o Chico de Oliveira, né? Tem uma conjunção de normas, de procedimentos, né? Sobretudo a função dos fundos públicos no processo de regulação, né? Como um fundo histórico, né? Não resolvido o problema de discriminação, de intensas desigualdades sociais,
regionais, de tradição autoritária, né? Em especial, a conjunção ganhou contornos ainda mais definidos durante o regime autoritário, ou seja, durante a ditadura militar, né? De forma, né, então, que o Estado brasileiro, né, nasce, né, sobre uma forte ambiguidade, né, entre o liberalismo formal, com fundamentos no patrimonialismo, né, no sentido de garantir os privilégios das classes dominantes, né, e o desenvolvimento da política social vai acompanhar essas fricções, né, essas dissonâncias, né, da própria conformação do Estado, né, como vão destacar Elaine Berg e Ivanete Boschetti lá no livrinho de política social. Então, o fundo público é relevante, né, para a gente compreender essa disputa na sociedade. Como já trabalhado aqui nas nossas aulas, né, o orçamento, né, como essa parte mais visível, né, não se limita a uma peça técnica, formal ou a um instrumento de planejamento. Né, ele é, desde a sua origem, uma peça de cunho político, né, como trata Fabrício de Oliveira no livro Economia Política das Finanças Públicas, né? Ou seja, Finanças Públicas à luz da economia política. Eu acho que esse é o título corretinho do livro, né? Então, como ele coloca, né? Para que serve, né, o orçamento? Serve para orientar as negociações sobre cotas e sacrifícios sobre membros da sociedade no tocante ao financiamento do Estado e é utilizado como um controle e direcionamento dos gastos, né? Então, as decisões ou a decisão sobre gasto e investimento e suas fontes de recursos não é somente econômica, né? Advém de escolhas políticas, né? Bom, dito isso, é importante, né, então, caracterizar essa disputa de recurso na sociedade brasileira. E é só para dar um número, né, do que a gente está falando, dessa parte mais visível. Se a gente pega balanço consolidado do setor público nacional, o último estava disponível quando eu fiz o texto em março desse ano, né? O que você vai perceber, né? Vai ter uma pista aí da disputa desses recursos, né? São 4,3 trilhões de reais, né? 2,7 trilhões de reais da União, 911 milhões de reais dos estados, né? Incluindo o Distrito Federal, e 605 milhões de reais dos municípios, né? E aí, incluindo as despesas correntes e as despesas de capital, né? Bom, e aí isso traz fortes conflitos, né? Disputa de classes sociais e acirrada aí, né? Pela política de ajuste fiscal permanente que a gente acabou de discutir, né? No texto anterior, né? Muito bem colocado pela professora Elaine Berg, né? Ou seja, e aí temos a tributação, as renúncias tributárias, né? Isso vai envolver toda uma correlação de classes sociais no Brasil, né? Então, na questão tributária, né? Se a gente pega os dados de 2018 da Receita Federal, vejo lá o que é tributação sobre consumo. Pego mais o que restou aí da contribuição previdenciária patronal, lembrando que ela tem uma forte exoneração, mas ela é também repassada ao consumo, né? O custo da empresa é repassada ao preço de bens e serviços, né? Então vai ser uma, vamos dizer assim, também uma espécie de tributo sobre consumo, né? E aí vamos ter aí que 68%, né? Tá aí onerando os mais pobres, né? Por que onera os mais pobres? Porque quando você repassa aos preços de bens e serviços, né? Quando, independente da sua renda, do seu patrimônio, da sua riqueza, dos seus rendimentos, né? Quando você vai lá consumir, né? Sei lá, vamos pensar em produtos de consumo de manutenção, né? De alimentos, por exemplo, né? Arroz, feijão, macarrão, o que for, né? Ricos e pobres vão pagar o mesmo preço ali, né? Então, portanto, a mesma carga tributária que incide sobre o preço desses bens e de serviços, né? Correto? Mas, contudo, o que vale do ponto de vista da questão tributária? Vale a comparação com a sua capacidade contributiva, com a sua renda, com o seu patrimônio, né? Então, proporcionalmente, os mais pobres vão pagar muito mais tributos, né?
Então, alguém que ganha um salário mínimo e que compra, sei lá, vamos botar aqui uma cesta básica, e alguém que ganha 104 mil reais, como a gente vai ter no caso brasileiro por mês, aí, né, 720 mil pessoas têm uma renda, né, mensal de 104 mil reais, vão pagar o mesmo peso, mas proporcionalmente essa renda de quem ganha 100 mil reais é nada, né, em termos tributários. Já quem ganha o salário mínimo é um peso bastante relevante, né? E ao mesmo tempo que a tributação sobre patrimônio é irrisória no Brasil, né? E aí tem uma longa conversa sobre isso e dado ao tempo que temos aqui, não dá para fazer grande destaque, mas convém, por exemplo, dizer que o principal tributo sobre patrimônio no Brasil é o IPVA, né? Que é completamente distorcido, né? E que na realidade onera muito mais carros populares, né? Depois vem o IPTU, né? A tributação sobre herança é irrisória, né? Aliás, o tributo sobre herança está limitado por uma resolução do Senado Federal, se eu não me engano, hoje em 20%. O estado que mais cobra, se não estou também enganado, o estado de São Paulo, que é 8%. Né? Ou seja, não tem efetivamente uma tributação sobre patrimônio. Né? E quando ainda você vai falar de bens aí para deslocamento, como automóveis, aí você tem que incluir, né, jatinho, helicóptero, jet ski, lanchas e outras formas, né? Eu gosto de dizer que carro efetivamente é utilizado pela classe trabalhadora assalariada, né? Os ricos, os muito ricos, se deslocam de helicópteros, né? De jatinhos, etc. E com nada de tributação, né? Esses não pagam, por exemplo, o IPVA, né? Do mesmo jeito, a tributação sobre renda, né? Que no tocante da tributação sobre renda se divide em dois grandes partes. Uma é sobre pessoa jurídica, e aí também passível de transferência ao consumo, né? E outra sobre pessoa física, né? Que é a soma dessas duas dá 26% dos tributos arrecadados em 2017. Mas a tributação efetivamente de renda de pessoa física limita-se à renda de trabalhadores assalariados e de servidores públicos, né? Ou seja, então quando você pega lá os dados que a Receita vem divulgando, dos grandes números das declarações do imposto de renda, o que eu analisei aí foi o de 2013, já tem informações mais recentes, mas do ponto de vista estrutural não tem nada alterado, né? Então você tem, por exemplo, né, você tem 26 milhões de declarantes, né? Desses 26 milhões, você tem informado 5,8 trilhões de reais em bens e direitos. O que é isso? Né? Patrimônio, ativos. Esses 5,8 trilhões, 41,56% eram de propriedade de somente 720 mil pessoas no país. Então, muitas vezes a gente fala que 1% mais rico, concentra. Nada. Nada. Ou seja, isso é 0,36% da população brasileira. Né? Esses indivíduos têm renda acima de 40 salários mínimos. E são praticamente isentos de imposto de renda e imposto sobre o patrimônio. Né? Ou seja, isso era equivalente a 45% do PIB em 2014. Aí o tamanho da concentração de riqueza. Aí vem me fazer uma discussão sobre desigualdade a partir do coeficiente Gini, né? Ou seja, isso é gente que se nega, se recusa a estudar a realidade socioeconômica por meio da totalidade. Né? Quem estuda pela totalidade vai olhar o conjunto de rendimentos, né? E esses dados estão aí. Né? E, aliás, esses dados, se vocês pegarem essa pesquisa que eu realizei para o INESC e o Oxfam em 2016, vocês vão ver que piorou os dados no período pós-2003. Né? Não melhorou o dado de concentração de riqueza. Né? E um dos elementos é porque não há isonomia na tributação sobre a renda no Brasil. Né? Quem recebe renda na forma de lucros e dividendos, portanto, renda advinda do capital, essas pessoas que recebem esse tipo de rendimento estão isentas, né, do pagamento de imposto. Né?
Então, ainda seguindo na pista dos grandes números da Receita Federal, o que você tem? 71 mil declarantes no topo da pirâmide. Esses declarantes têm renda acima de 160 salário mínimo. Ou seja, mais do que 108 mil reais por mês. Quanto que é isso? É 1%? Não, isso é 0,3% dos 26 milhões que prestaram informações ao fisco. Ou 0,05% da população economicamente ativa. Essas 70 mil pessoas, 71.440, tinham um patrimônio de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Ou seja, 23% total. Uma renda total de 298 bilhões de reais. Ou seja, toda a renda informada da Receita, 14% estava na mão de 70 mil pessoas. Né? Sendo que desses 290 bilhões, 196 pagava conta de imposto de renda? Absolutamente nada. Né? Nada. Você tem 51 mil declarantes que recebem dividendos e lucros. São isentos de imposto de renda. Né? Ou seja, a alíquota média desse povo é de 2% sobre a renda total. Contar a alíquota modal, né, na amostra dessa pesquisa, é de 10%, né, que está nas pessoas que ganham de 3 a 7 salários mínimos, a 8 salários mínimos. Né? Bom, do outro lado, né, no tocante ao destino dos recursos públicos, né, também é um forte conflito distributivo. Né? Ou seja, um dos elementos fundamentais assegurados na Constituição, né, para a edificação do Estado Social foi um arranjo institucional para o financiamento dos direitos sociais via recursos orçamentários, via a garantia dos gastos públicos. Vocês leram, a gente estudou aqui um artigo que eu publiquei na Serviço Social em Revista da Universidade Estadual de Londrina, que eu faço um destaque desse arranjo, né, que está um pouco mais elaborado nesse texto, mais atualizado. Né? Então aí é o que eu estou defendendo, né? A importante conquista da vinculação de recursos, né, para as políticas sociais para enfrentar a perversa tradição do orçamento fiscal. E aí é vários desses elementos aí colocados. Né? Vinculação de recursos para a educação, né, para a União, Estados e Municípios, as contribuições sociais do artigo 95, os recursos para o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, isso é importante porque, por exemplo, os municípios, 45% do destino do orçamento vai para a política de saúde e de educação, mais 60% da contribuição do PIS/PASEP para o seguro-desemprego. Né? Então, você tem um efeito importante, né, da vinculação orçamentária e dos gastos mínimos para as políticas sociais. Então, é isso que eu venho dizendo aí. Né? Então, o corolário disso, né, que pelo menos 40% das receitas municipais devem ser alocadas, né, na área de saúde e de educação, 25% para a educação e 15% para a saúde. Né? E aquilo que não recebeu nenhum tipo de vinculação em gasto mínimo, como a habitação e saneamento, né, vai padecer na disputa do fundo público, né, na não alocação orçamentária. Né? E no orçamento federal, da mesma forma, né? Habitação, saneamento, urbanismo, direitos à cidadania são as funções orçamentárias que mais padecem de evolução, né? de aumento de seus gastos. Né? Por outro lado, né, os gastos que tiveram recursos vinculados, como previdência, assistência social, saúde, educação e trabalho, até a emenda constitucional, né, evoluíram. Né? A gente teve uma evolução. Né? Por exemplo, o estudo do IPEA vai revelar que a evolução do gasto social federal, né, vai ter um crescimento, né, saindo de 11,24% do PIB em 1995 para 15% em 2010. Né, ou seja, um crescimento real de 172% acima da variação do IPCA. O que é isso? Né? Nada mais é do que a regulamentação dos direitos constitucionais. Né? E aí tem toda uma metodologia, né, destacada. Da mesma forma, né, naquele livro Economia para Poucos, né, que eu passei para vocês também um capítulo, já com dados que vão até 2017, né,
do Eck, Silveira e Rossi, né, vão apontar o crescimento de 14% para 19% do PIB, né, refletindo essa garantia, essa regulamentação dos direitos sociais. Por que isso é importante? Né? Porque aí a gente vai ver os efeitos da emenda constitucional 95. Porque o que é a emenda constitucional 95? Que é fazer um retrocesso disso, que é pegar esses 19% e transformar em 14% do PIB. E essa é exatamente a projeção. Né? Ou seja, em 20 anos que vai vigorar a emenda, a tendência é que a gente volte a esse patamar. Né? E no mundo, você só tem 11 países, né, que tem gastos, aí, vamos dizer, correntes, primários, da ordem de 14% do PIB. São países extremamente pobres. Né? Ou seja, você vai jogar, aí não se trata nem de ideologia. Né? Você está fazendo uma aposta na barbárie, né? Numa completa destruição do Estado Social, sem condições mínimas, né, de garantir a civilidade no país. Né? Ou vai levar o país a uma guerra civil. Né? Ainda que a gente não tenha resolvido, né, problemas de desigualdade de trabalho, como eu venho afirmando aí com base, por exemplo, nos textos do Jorge Abraão, né, de Castro, enfim. Né? Bom, mas importa que a não priorização então, das políticas sociais no âmbito do orçamento um quadro, né, da crise, né, que vem se agravando de 2008 para cá e de 2016 com o golpe de Estado, vai acentuar as desigualdades. Né? E aí tem alguns desses elementos, e a gente já trabalhou lá também com os dados da questão tributária. Aí, por exemplo, eu cito duas pesquisas. Né? Uma da PNAD, que trabalha basicamente com o rendimento médio do trabalho, né? 1% mais rico da população brasileira atingiu em 2018 o equivalente a 33% do ganho obtido pelos 50% mais pobres. Né? Ou, se a gente quiser pegar uma perspectiva de totalidade, o relatório da desigualdade global da Escola de Economia de Paris, né, vai mostrar, né, com base não só nas pesquisas domiciliares, né, mas também com as declarações de imposto de renda, a concentração de renda no Brasil é ainda maior. Né, 1% mais rico vai se apropriar de 28% dos rendimentos brutos totais. Né. Então, é um retorno, né, é uma redução desse chamado estado social ou de estado do bem-estar social. Né. Um desses elementos não vai ser o neoliberalismo, né, e o ajuste fiscal permanente. Né. Então, a retomada desse tripé que dá sustentação ao plano real, né, e aí que a gente já conversou bastante, né, que vem a ADRU, né, que vem a lei de responsabilidade fiscal, esses mecanismos de desvinculação, né, e aí, evidente, a austeridade, né, como também trabalhamos na aula anterior, né, ou seja, a austeridade como uma política, né, de ajuste da economia, né, fundada na redução dos gastos públicos, do papel do Estado, né, da sua função como indutor do crescimento econômico e promotor do bem-estar social, como colocam Rossi, Dweck, faltou aqui, né, e Oliveira no livro, né, Economia para Poucos. Né, ou seja, e eles lembram, né, que é uma retomada dessa prática ainda no governo da presidenta Dilma Rousseff. A presidente Dilma Rousseff vai já passar a definir um novo tamanho, né, do setor público. O Brasil vai entrar com isso na chamada era da austeridade. E o marco dessa era da austeridade vai ser a emenda constitucional 95, que vai instituir um novo regime fiscal. O novo regime fiscal vai inviabilizar a vinculação de recursos para as políticas sociais nos moldes desenhados, né, pela Constituição, né, de 1988. Então, assim, as chamadas despesas primárias, né, nada mais do que custeio dos servidores e das políticas sociais, né, ou seja, despesas primárias vão excluir o pagamento de juros, né, vão ficar por 20 anos, né, congelados ou limitada a correção pela inflação. Né, ou seja, não vai ter aumento de gastos reais. Aí é uma informação importante. O que a emenda constitucional 95 vai estabelecer? Ela foi aprovada, né, em 2016, então ela vai estabelecer para o exercício fiscal de 2017, isso é muito importante, que a despesa primária paga no exercício 2016
incluindo os restos a pagar e demais operações que afetam o resultado primário, vão ser corrigidas no limite de 7,2%. Então isso aqui é acima do que vai dar o IPCA naquele ano. Depois disso, a partir de 2018, vai passar a ser corrigido unicamente pelo IPCA. Então, o limite vai ser o IPCA. Significa que todas as despesas primárias serão corrigidas pelo IPCA? Não. É isso que eu vou mostrar aí com os dados, né? Significa que o seu conjunto, a sua totalidade, não pode passar da variação do IPCA, né? Isso é gravíssimo, né? Ou seja, você vai ter uma redução brutal, né? Como já tem várias projeções, e aí eu cito várias aí, né, dessas projeções, né? Por exemplo, né, os estudos de Paiva, de Vieira e Benevides, né, vão demonstrar, né, perdas na saúde, na assistência social, na educação, né, são perdas espantosas, né? E um detalhe muito importante que, por exemplo, né, a saúde, esse momento de descongelamento era um piso muito baixo, né? Foi um momento que estava com base no orçamento de 2015, né, que os gastos para as ações primárias de saúde estavam, vamos dizer assim, no piso, né, e não no teto de uma série histórica, né, do pós-Constituição. A própria assistência social vai ser o quê? Né? Vai ser uma queda de 1,26% do PIB para 0,70% do PIB. Né? Vai ser uma implosão do Sistema Único de Assistência Social. Né? Aí, os dados da assistência, da saúde, né? As chamadas ações e serviços públicos de saúde, né? Aí, ó. Desde o início da vigência da emenda constitucional 29, né, que vai regulamentar os gastos com saúde, estava entre 1,66% do PIB a 1,69% em 2015. Né? Então, essas autoras vão chamar a atenção que desde 2002 não há aumento da participação dessas despesas, né? Ou seja, dessas despesas da atenção básica de saúde, né, nas despesas primárias da União. Né? Pelo contrário, ocorreu uma queda. Então, você vai congelar pelo menor, né, índice. Né? Então, com isso, né, vamos ter muitas perdas na saúde. E que esse ano, né, em particular da pandemia, e vou tentar trazer isso no nosso próximo encontro, vai significar uma enorme perda de recursos federais, assim como na educação. Né? Por exemplo, se tivesse em vigor a emenda constitucional 95, a gente passaria longe do estabelecido da garantia do mínimo dos 18% de recursos para a educação, o que vai acontecer já em 2019, né? Ou seja, a partir do momento que está já em pleno vigor o novo regime fiscal, a educação vai perder recursos, como eu vou mostrar aí, né? Aí os dados que eu falei para vocês, né, dessa projeção, né, com base no estudo do Felipe Rezende, né, a gente deve cair do atual patamar para 14% em 2026, em 10 anos de vigor da emenda constitucional. Né? Você tem só 11 países extremamente pobres que praticam gastos públicos no patamar de 14% do PIB. Né? As projeções também do Ex Silveira e Rossi, autor de novo aqui, né, apontam também para uma redução. Né? Eles apontam que em 2036 a gente vai ficar em 12%, abaixo inclusive dos 14%. Quais são esses efeitos? Então, o que eu fiz aí? Um pouco de levantamento empírico. Né? Eu peguei lá numa base de dados chamada Siga Brasil, fui e rodei os dados por funções orçamentárias e deflacionei pelo IPCA. Fica igualzinho o que está na emenda constitucional 95, porque ela pega de junho a junho do outro ano. Né? E eu peguei de janeiro a dezembro o orçamento executado de um ano. Né? E aí o que a gente vai perceber? Algumas coisas muito interessantes. Né? Primeiro, né, que essa variação do total do orçamento, né, ou seja, pega o orçamento pago de 2016 e pega o orçamento pago de 2019, estão vendo aqui? Espero que vocês consigam enxergar bem, né? Que vocês tenham o texto na mão. O que a gente vai perceber? Há um crescimento real de 2,6%, ou seja, o total do orçamento, né? Não inclui só as despesas primárias, não só as despesas correntes, mas também as despesas de capital.
Bom, aí vamos decompor um pouco isso, né? Essa evolução não é hegemônica, não é hegemônica, não, é homogênea, né? Então, o que vocês podem olhar aí, eu comento alguma dessas funções, né? Vamos chamar a atenção de uma aqui, né? Olha a defesa nacional. Estão percebendo aí? Ela sai de 67 bilhões para 78 bilhões. Ou seja, você tem um crescimento. Lá, quanto que cresceu o total do orçamento? Pouquinho mais do que 2%. Defesa nacional, os gastos já deflacionados cresceram 15,80%. Né? Quem olha de fora pode dizer, esse país está em guerra ou se preparando para uma guerra. Né? Ele está comprando pólvora, né? Com perdão do trocadilho dos últimos dizeres daquele que governa o país. Né? E aí você vai olhar alguns comportamentos. Assistência social vai de 91 para 96. Tem um crescimento de 5%. Isso, bom, cresceu. Cresceu por quê? Porque aqui você ainda tem direitos constitucionais garantindo. Né? Você tem o BPC, que é obrigatório o pagamento. Né? Se você vai olhar as despesas discricionárias, que é de serviço, não é nada de crescimento. Né? E, pelo contrário, tem um regresso. No texto da próxima aula da Sandra e da Ivanete, a gente vai ver isso. Outro dado interessante, né? A Previdência Social, tão atacada, dito que estava descontrolado, que os gastos estavam fora de controle, etc. Não. Primeira constatação que você pode ver, o crescimento é de 3,98%. Segunda observação que você pode ver, a participação da função Previdência no orçamento está praticamente congelada, aí, em 30%. Então não há nada de descontrole. E aqui, senhoras e senhores, está regime geral da Previdência, está regime próprio de Previdência, está saúde, saúde não está a Previdência dos militares, está tudo aí, né, nesse padrão. E a saúde, né? A saúde de 118 para 119, ou seja, a saúde está de fato congelada, nem acompanhando, né? Acompanhou um pouquinho o IPCA acima, 0,39. Vem perdendo espaço dentro do orçamento, de 5,22 para 5,11. Trabalho sai de 82 bilhões para 75 bilhões. Ou seja, aumenta o desemprego. Essa é a função que paga o seguro-desemprego e a gente tem perda, né, de recursos, né? A gente sai de 82 bilhões para 75 bilhões, né? Ou seja, caiu, né? Educação, né? De 112 bilhões para 98 bilhões. Ou seja, pela primeira vez em muitos anos, o orçamento pago da educação fica abaixo de 100 bilhões de reais. Ou seja, conseguiu-se cortar 12% de recursos em termos reais da educação, o que reflete a calamidade nas universidades públicas federais, nos institutos federais, né? Ou seja, um corte de 12% dos recursos. Cultura, né, que já tem um valor bem pequenininho de participação no orçamento, tem uma perda de 31%. E essa aqui que é a minha predileta de estudo, olha aí. Os direitos da cidadania saem de 2 bilhões pagos em 2016 para 0,93, uma queda de 57%. Nessa função encontra-se o pagamento de ações voltadas à garantia de direitos humanos, a programas de igualdade racial, a direitos das mulheres, a adolescentes em conflito com a lei. Ou seja, é verdadeiramente o abandono de qualquer política voltada à proteção das mulheres, aos direitos humanos e à igualdade racial. Pelo menos em termos orçamentários é muito claro o que está se mostrando, né? E a leitura, né, dos discursos, da documentação, da tentativa de desmonte de legislação na área, o desmonte institucional que foi feito, né, está plenamente refletido aqui. Né? Então, que ela sai de 0,10 para 0,4 no orçamento. E aí vem, né, urbanismo. Né? Olha aqui, todas aquelas que não têm recursos vinculados. Aliás, essas aqui, ó, não tinha nada de recurso vinculado. Né?
não tem nada de recursos constitucionais ainda obrigatório. Tá aí, ó, pega gasto com habitação, né? Não vai resolver nunca a questão habitacional no país, né? Urbanismo, né? Saneamento, né? Aí, insignificante o gasto com saneamento, 0,02%. Gestão ambiental, e assim vai, né? Ok? Organização agrária, né? A função destinada à reforma agrária, né? Tá aqui, né? Aí quando você vai olhar juros e encargos da dívida, ainda que a amortização tenha caído, você vai olhar juros, meus caros, o que vai acontecer? Vai crescer de 242 bilhões para 292 bilhões. Ele sozinho, ele cresce 10 vezes mais do que a variação do orçamento, né? Quase 10 vezes, né? Que a variação do orçamento foi 2,60. Né? Tanto que juros sai de uma participação de 10% para 12%. Okay? Juros e amortização tem aí uma participação de 1/4 no orçamento público, mesmo um ano com queda de arrecadação, mesmo sem realização do superávit primário desde 2015, né? Olha aqui a transferência que vem sendo feita, né? Tá aqui, ó. Ou seja, parece que Chesney, inclusive, adivinhou, né? Diz que os principais orçamentos no mundo transferem aí 10%, né, para pagamento de juros, né? Então é isso um pouco o comentário que vem em seguida na tabela, né? E eu deixo muito claro isso aí na análise, né, feita, e tem que ainda somar debate da desoneração, enfim, que a gente vai ver na próxima aula, né? Então tá muito claro aí, né, quem vem ganhando, né, nesse conflito do fundo público. E essa situação ainda deve se tornar mais grave, né, porque tem um pacote no Congresso Nacional de 3 emendas constitucionais, chamada de Plano Mais Brasil, né, que quer revisar recursos dos fundos públicos, alterar as regras do Pacto Federativo, né, ou seja, e que vai extinguir, por exemplo, 248 fundos. Né, isso dá 219 bilhões de reais, que serão utilizados para a amortização da dívida pública da União. Né. Tem uma das PECs trata, por exemplo, de alterar o artigo 6º da Constituição. Vai botar um parágrafo único, né, condicionando os direitos sociais à questão fiscal. Né, ou seja, ao fim de qualquer possibilidade de expansão, de universalização desses direitos. Ok? Então eu fico por aqui e vamos conversar um pouco sobre essas questões. Tá bom? Vamos abrir então a